Olá pessoal, sejam bem-vindos a este episódio do podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E no episódio de hoje vamos conversar sobre dois temas muito importantes para um fim de ano, mas também para toda a nossa experiência de vida, renovação e experiência, e para isso convidamos o professor Marcelo Silveira, da Nova Acrópole de Curitiba, no Paraná. Oi, Marcelo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá, Pedro. Olá a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Bem, Marcelo, sobre renovar e gerar experiências, temos muitos conceitos de muitas e diferentes linhas sobre essas duas ideias. Queria começar te perguntando, e muitas vezes também associamos e tornamos como sinônimos, ideias como renovação, renascimento e a própria experiência. Então, para a gente começar como ponto de partida aí do nosso podcast, como sempre fazemos, queria te perguntar como a gente pode entender essas três ideias, por que temos uma palavra para cada ideia, né? Muitas vezes tornamos sinônimos e não entendemos o verdadeiro significado dessas palavras, e como podemos refletir, então, nesse primeiro momento sobre a renovação e a experiência. Muito bem, Pedro. Bom, comecemos com a experiência. E aqui o que a gente vai fazer não é trazer as definições de dicionários, digamos assim, pela própria temática do podcast. Às vezes etimologias e definições são importantes, e às vezes é importante nós atribuirmos uma definição para as palavras, porque estamos tratando de experiências de vida, de reflexões, e não de conceitos. Portanto, cada um precisa aprender a atribuir significado a um termo, a uma palavra, e aplicar para ir experimentando justamente essas ideias. Afinal, a reflexão que não encontre um âmbito de aplicação e não promova uma transformação para melhor em nós, de maneira geral, ela não nos serve no aspecto cotidiano, que é o ponto onde o tema de renovação e experiência, e especialmente nessas épocas de final de ano, são tão importantes para nós. Bom, podemos entender, né, a experiência como um acúmulo de resultados, de constatações em relação àquilo que fazemos ou deixamos de fazer, né? Então, posso dizer que tenho experiência em algo a partir de um período, de um longo período de experimentação, de aplicação, de vivência de algo. E isso vai se acumulando e vai me permitindo extrair resultados mais otimizados, compreensões mais rápidas, percepções mais preditivas ou preventivas em relação às coisas. Então nós temos muitos tipos de experiência. Por exemplo, você pode ter experiência na aplicação ou na prática de um instrumento musical, você pode ter experiência numa habilidade específica, pode ter experiência num esporte específico, né? E de ir acumulando, isso vai gerando o resultado disso que chamamos experiência. Então, uma pessoa que sai para correr pela primeira vez, ela vai cometer uma série de equívocos, né? Não vai apertar bem o calçado, talvez não tenha o calçado mais adequado, né? Não vai alongar antes e depois, etc. As coisinhas básicas, não vai estar com uma alimentação adequada, isso vai dificultar a prática. Porém, ela vai buscar aprender com alguém que tem mais experiência que ela, ou seja, que tem mais tempo aplicado, e vai tratar de gerar a sua própria experiência. Vai ouvir os conselhos, vai aplicar, vai descobrir que algumas coisas funcionam bem para ela, outras não, vai conhecendo o seu corpo nesse processo, a sua psique nesse processo, e ao longo do tempo vai acumulando experiência, uma experiência que será válida para ela e será válida para aqueles que busquem aprender com ela, se isso acontecer. Então, a experiência é algo bastante amplo, né? E existe, obviamente, dentro das muitas experiências que podemos acumular na vida, em cada um dos âmbitos de ação, de vivência que nós temos, a experiência ampla da própria vida, que talvez seja a coisa mais importante para nós, experiência de vida. Experiência de vida seria justamente o resultado desse acúmulo, né, dessa reserva que nós vamos criando de pequenas experiências cotidianas, e que deveriam nos levar, se chamamos de experiência, a uma postura ativa, proativa e positiva em relação à vida. Digo isso por quê? Porque às vezes nós
encontramos pessoas, ou nós mesmos cometemos esse equívoco de adquirir uma postura negativa em relação à vida e dizer que isso é oriundo da nossa experiência. Bom, aí vem o tema da renovação, do renascimento, que também é importante, porque a experiência é o acúmulo, né, de pequenas experiências, de pequenas circunstâncias e seus resultados. Se ela me leva a uma postura negativa, do tipo, isso não dá certo, já fiz 1000 vezes, isso é ruim, não faça, né? Essas posturas que a gente encontra muitas vezes, o que faltou possivelmente foi justamente a experiência da renovação e do renascimento, que também é necessário de tempos em tempos. Vejamos, o que chamamos de renovação, se você tem... Hoje não é tão comum você levar uma roupa para reparar porque vivemos um período de descarte padrão. Então, tudo aquilo que estraga, começa a se desgastar, você joga fora e compra algo novo. Tá bem, né? Mas pensemos nós que você tem uma vestimenta que você gosta muito, um calçado que você gosta muito, né? Que é bom, que é de boa qualidade, porém que vai se desgastando com o tempo. O que você faz? De tempo em tempo você pode renovar. Um bom calçado que não seja descartável, você pode levar um sapateiro, por exemplo, e ele vai fazer a colagem do solado, ele vai fazer a costura, ele vai renovar o calçado para ti. E antes disso, você mesmo, coisa que muitos jovens já não sabem o que é, você vai também dar um cuidado ao seu calçado. Se é um sapato, por exemplo, você pode, além de limpá-lo, engraxá-lo de tempo em tempo. E engraxar um sapato, digo a todos, é uma experiência maravilhosa da qual a gente pode extrair muitas reflexões positivas, além de ser um pequeno exercício de meditação, né? No momento que fica você em um objeto sem nada te interferindo, e há toda uma pequena técnica muito simples e muito intuitiva em que você vai limpar o couro, você vai passar a graxa vai tornar o material opaco, depois que essa graxa secar, você vai extrair com um paninho o excesso e depois você vai dar um lustre, né? E vai aprender pequenos detalhes, como soltar o em cima do calçado, coisa que a gente vê nos desenhos e nos filmes, às vezes não sabe por quê, né? O bafo, o ar quente, que na verdade, como é graxa, é gordura, né? Ela vai esquentar e vai permitir que o lustre fique melhor. E daqui a pouco você tem um calçado que quase parece novo e que através das suas mãos, da sua atitude foi renovado, né? Ele estava feio, estava desgastado, você queria descartá-lo, mas com uma atençãozinha de alguns minutos sobre ele, você renovou. Ou seja, é exatamente o mesmo elemento, porém com um cuidado especial que te permite renová-lo. Então a renovação tem a ver com isso, com você pegar esses elementos e trazer a eles uma espécie de nova fase, de limpeza, de pureza, né? Mas nada mudou, salvo o cuidado que você deu a ele. Já o renascimento, que não é exatamente o nosso tema agora, mas também né? E a gente pode em outro momento entrar em mais detalhes, é algo um tanto mais profundo, né? O renascimento tem a ver com elementos que precisam morrer em nós para que outros possam nascer. Então algo morre e algo nasce em seu lugar. Aí nós encontramos distintas culturas, geralmente dentro da linguagem religiosa das mais distintas religiões, né? Não só a cristã, existe a proposta sempre do renascimento, isso é ensinado pelos mestres fundadores das religiões e por muitos filósofos também, que é a ideia de fazer morrer algo, fazer o homem velho morrer, velho no sentido daquilo que já encerrou o seu ciclo, para que um homem novo possa nascer. E, inclusive, alguns ensinam que isso também deveria ser todos os dias, né? Nós não vamos com essa pretensão ainda, nos consideramos um pouco pequenos, né? Então, a ideia de que algo morra em nós, para que algo novo nasça em nós, guardaremos para aspectos mais profundos do processo filosófico de cada um, né? E falaremos agora da renovação como a ideia não de coisas que morrem, senão de um processo que nos prepara cotidianamente para que em algum momento possa ocorrer renascimentos em nós. Possamos viver uma nova vida, nesta vida, sem abandonar a vida anterior, né? Todo o conjunto de experiências que nós tivemos ao longo dos anos. Uma imagem que me veio, Marcelo, enquanto você falava, é a imagem de uma planta, uma árvore que já está consolidada e ao lado dela ou nela nasce um pequeno broto ou uma pequena muda.
Eh, Me parece que essa seria uma boa imagem para a gente começar a refletir e entrar um pouco mais nessa ideia da renovação. Eh, e e e aí já te perguntando, né, como a gente pode entender essa ideia da renovação como algo que não é exatamente novo, mas renovar aquilo que a gente poderia entender como válido, e como a gente pode associar isso às experiências? Muitas vezes entendemos a experiência como algo fixo e parado no tempo, né? Se eu tive aquela experiência, ela se localiza num período muito específico do tempo. E como é que a gente poderia relacionar então essas duas ideias, né? Da renovação como algo que é renovar aquilo que já existe e poder torná-lo novo novamente, e a experiência como algo que, num conceito geral, entendemos como algo fixo, parado num tempo e num espaço daquilo que aconteceu. Olha, Pedro, essa é uma pergunta muito interessante, porque a ideia de que a experiência ela está fixa no tempo é uma ideia um tanto ilusória. hum, Porque sim, a experiência que você tem hoje, que nós estamos tendo nesse momento, ela vai ficar nesse momento. E vai carregar comigo vai ser carregada comigo como uma memória. Porém, já que a gente falou dessa experiência nesse momento, estamos gravando um podcast. Daqui uma semana, um mês, a gente vai gravar outro e depois vai gravar outro. A experiência está relacionada com a repetição. E a repetição é algo não só inevitável, como algo fundamental do processo da vida. A gente gosta de falar dos ciclos da natureza. Falamos das estações, do movimento dos astros e essas coisas todas. Na filosofia, isso tudo nos serve de base para muita reflexão, né? E o que é interessante desse ponto, a natureza constantemente repete os seus processos. Ou seja, inevitavelmente, todos os anos retornará cada uma das estações, e o verão vai voltar uma e mil vezes. E é sempre verão, o mesmo, porém sempre um novo verão, diferente. Todos os ciclos da natureza se repetem, sendo os mesmos e sendo outros ao mesmo tempo. Eu gosto da imagem das ondas que quebram na praia, né? Nos dá uma boa referência, porque o tempo todo você tem o mesmo mar, com a mesma ondulação, trazendo as ondas até a orla, e elas quebram, e temos aquela espuma, às vezes está mais tempestuoso, às vezes está mais calmo, mas está sempre ondulando. É a mesma água, no mesmo planeta, passando pela mesma lei de ondas, de ondulação. Porém, cada onda que você vê quebrando na orla, chegando na praia, é uma nova onda. E a depender da perspectiva em que você está, porque você está ali, eventualmente, vendo essas ondas, elas são únicas, mas são as mesmas que se repetem infinitamente, ao longo de milhares e milhares de anos. De igual maneira, a nossa vida está repleta de ondas, digamos assim, ou de ondulações, dos mesmos elementos que se repetem cotidianamente, frequentemente. Todos os dias você acorda, todas as noites você dorme, ainda que com variações, como as ondas do mar, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, às vezes mais predisposto, às vezes mais indisposto, né? Às vezes mais inspirado, às vezes menos, às vezes com uma rotina intensa pela frente e às vezes sem rotinas pela frente, porque está num dia de folga, de descanso. Isso se repete constantemente. Então, olha que interessante. Todos os dias nós despertamos, todos os dias nós despertamos. Então teríamos que calcular o número de dias que já vivemos nessa vida, e a gente está falando de milhares e milhares. E significa que essa experiência de acordar se repetiu milhares de vezes. E a pergunta é, isso tem a ver com a relação entre experiência e renovação. O quanto eu consegui nessa repetição qualificar a maneira como eu desperto? Porque sim, a maneira como eu acordo dita como vai ser o meu dia, quais são as minhas possibilidades, a minha capacidade de ação, a minha capacidade de relação com as pessoas, com as ideias, com os meus sonhos, enfim, com o visível, com o invisível. Então, o ato de acordar e o ato de dormir, que parecem mecânicos e são mecânicos ao longo da nossa vida, são necessidades, a gente muitas vezes não leva para um âmbito de experimentação, do tipo, como eu posso qualificar isso para aprender a acordar bem e estar disposto, para aprender a dormir bem e estar disposto, para aprender a lidar com as indisposições do meu corpo ou do meu mundo emocional e não deixar de cumprir com as minhas funções, a aprender a
curar-me mais rapidamente ou atravessar os ciclos de doença que também são inevitáveis e se repetem inúmeras vezes, de boa forma, né? Da melhor forma possível, a mais otimizada possível, que não é não passar por essas experiências. Isso é um, um, um grande sofisma da nossa época, né? A ideia de um conforto eterno em que nós não teremos problemas, não teremos doenças, não teremos dores, não teremos nada, reações negativas, provas, dificuldades, não. Crises, nós vamos ter. Isso é tão certo quanto as ondas que quebram no mar. A questão é como eu lido com tudo isso e como eu posso aproveitar essas circunstâncias e passar bem por elas, ainda que exista dor, ainda que exista um monte de coisas, e ao mesmo tempo como eu posso, nos momentos de prazer, de alegria, também otimizar isso, fazer com que isso traga boas experiências, bons ensinamentos de vida, para que eu não caia em extremos, seja de um lado ou seja de outro. A gente vive sempre muito extremado, né? Desculpe o termo chulo aqui. Ou é dor, é sofrimento, tudo é ruim, tudo é negativo, ou é tudo ótimo e maravilhoso, e a gente vive numa ingenuidade, levando, né, e carregando conosco circunstâncias que talvez não sejam as mais inteligentes. Então, a repetição é o que nos permite a experiência. Porém, repetir mecanicamente como uma máquina não gera experiência, e esse é um ponto interessante, né? Quem já tenha lidado com qualquer máquina que repete movimentos constantemente, isso pode ser da tua máquina de lavar roupa a um equipamento industrial, né? O seu computador, o que seja. Você repete processos mecanicamente. O que acontece com a máquina? A máquina ela não tem consciência. A única consciência que a máquina pode ter é a consciência de quem a opera, né? Então, o que acontece? Por força de repetição, sem consciência, ou seja, ninguém cuida dela, ninguém cuida da máquina, o que vai acontecer com ela? Ela vai se desgastar. Inevitavelmente, as peças vão se desgastar. E se você não der a manutenção no equipamento, em algum momento esse desgaste vai levar à ruptura e talvez até a uma situação irreversível, já não vai dar mais para utilizá-la. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar consciência nesse processo de repetição. No caso da máquina, é dar a manutenção necessária que ela nos exige. Vai ter que lubrificar, vai ter que limpar, vai ter que desmontar e montar de vez em quando, né? Você compra a tua máquina de lavar, lá tem a instrução de como lavá-la. Olha, a cada 30 dias faça isso, isso e isso, tem até o programinha de lavar. Mas a gente não faz, e aí quer que a máquina dure para sempre. É óbvio que é descartável, mas se a gente não cuida é mais descartável ainda, né? Então, a manutenção, que é a consciência colocada sobre a repetição, faz com que aquilo dure mais e sirva cada vez mais e melhor para a função a que foi dedicado. De igual maneira, a nossa vida está constituída sobre uma estrutura de personalidade. Nós temos um corpo físico que nos permite toda a ação, é quase tudo que conhecemos. Temos um mundo de vitalidade, de emoções e sentimentos, de pensamentos, de intuições, inspirações, de imaginação, de memória, etc. A repetição mecânica disso cotidianamente, infelizmente não somos muito educados, ou não somos educados a lidar com isso de maneira inteligente, né? Na maior parte das vezes, vai gerar o desgaste. O desgaste vai se apresentar para nós como rupturas, como depressões, não falando depressão natural de uma deficiência física, patológica, né? Aquela depressão que a gente vai criando e entrando, de excesso de melancolia, ou excesso de ideias negativas, né? Excesso de reatividade, de violência, de cólera, ou de inércia, de não conseguir se mexer, sair do lugar, colocar seus projetos em andamento, seus sonhos em andamento. Esse é o resultado do desgaste. E aí é o ponto de chamar atenção para a renovação. Bom, preciso me renovar. Se as coisas não estão andando, eu não estou dando a renovação necessária. É o que falávamos agora há pouco de engraxar o sapato. Precisamos parar um momento e renovar o equipamento. Parar um momento para renovar o nosso corpo, não só com o descanso cotidiano, poder respirar um pouco, sair passear um pouco, fazer algo que, enfim, nos permita um exercício, um alongamento, respirar um ar puro que nos permita renovar fisicamente, uma alimentação um pouco mais equilibrada, né? Porque a gente pensa, agora eu vou sair do padrão festas de final de ano, né? Hora da renovação, a gente vai lá e come o que não comeu o ano inteiro, né? Faz as confraternizações todas e aí precisa comer muito e beber muito. E olha, turma, isso
É, é uma ilusão muito interessante. Não que não possamos confraternizar, devemos confraternizar e aproveitar esses momentos, já que a nossa cultura incita isso, aproveitar o momento. Mas não precisamos passar do ponto, né? Achando que isso é um momento de relaxar e resolver, beber demais, etc. Por quê? Por que precisamos dos exageros, né? Então aprendamos como os egípcios faziam festas todos os dias, né? A agenda de festas da civilização egípcia, cada cidade, cada dia tinha uma festa. Estar sempre em festas de renovação, estar sempre confraternizando e aproveitar esses momentos para confraternizar ainda mais, porém sem excessos, porque amanhã isso não virou renovação, isso vai gerar ainda mais desgaste para o meu corpo, mais desgaste para minha psique. Enfim, Pedro, estou falando bastante aqui, se quiser colocar outro ponto. Não, tem uma imagem, inclusive, que a nossa segunda diretora, a professora Adélia Stenberg Guzmán, nossa professora, autora de muitas obras que falam sobre essas reflexões, né? Ela traz uma imagem de que a experiência, ela é como uma escada que muitas vezes nós ficamos quase que agarrados em um degrau e não subimos essa escada e não passamos para o próximo degrau. E os degraus, muitas vezes, eles têm formas muito parecidas, né? O que é o que você mais ou menos falava, as repetições da natureza, né? E ela traz essa ideia de que muitas vezes nós ficamos agarrados nesse degrau, como a experiência muito, muito rígida, muito fixa, sem uma validação interna e sem aplicar a experiência adaptado à prática, né? Aplicar a experiência adaptado à vida. E acabamos por não reconhecer a força dessa experiência justamente para esse exercício de renovação, que é na imagem que ela traz, que é subir a escada, né? Com degrau a degrau, né? Parando no tempo para entender degrau a degrau, parando no tempo para entender todos os elementos aí que a vida vai nos trazendo, como você bem comentava. Marcelo, para a gente ir caminhando para o próximo elemento aqui, que a gente conversava antes, né, de iniciar a nossa gravação, há alguns mitos que podem nos ajudar a trazer essas reflexões sobre renovação e experiência. Gostaria que você nos trouxesse algumas referências nesse sentido, que, a mitologia sempre nos ajuda muito, né? Como uma referência válida por muitos e muitos tempos, né? Ou atemporalmente, ela é sempre uma excelente referência para nos guiarmos sobre alguns temas e para algumas reflexões internas. Então, gostaria que você nos trouxesse algumas reflexões sobre mitos que falem sobre essa ideia da renovação e da experiência. Legal, Pedro. Bom, talvez seja justo apresentar aos nossos ouvintes também muito da fonte de onde estamos tirando essas reflexões e imagens, né? Parte é nossa reflexão e nossa experiência, mas essa se origina em ensinamentos. A gente não pode deixar de citar o professor Jorge Angel Livraga, fundador da Nova Acrópole, e a professora Adélia Stenberg Guzmán, que foi sua diretora internacional durante muito tempo, né? Porque ambos nos trouxeram muitos ensinamentos sobre essas ideias de renovação, experiência, renascimento, ideias muito práticas, porque viveram isso de maneira intensa, e a própria Nova Acrópole é o resultado do conhecimento, do acúmulo de experiência, da capacidade de renovação deles mesmos e de todos aqueles que se fizeram seus discípulos e continuam se fazendo seus discípulos. E a professora Adélia, salvo engano, traz muitas dessas imagens de mitos também para falar especificamente sobre a ideia de renovação e a ideia de experiência. Um deles, que a gente comentava agora há pouco entre nós, é aquela figura mítica do Kairos, né, que representa a oportunidade. Volta e meia nós falamos dessa imagem, dessa figura. Talvez não tanto o mito em si, mas sim o entendimento de como essa divindade, porque para os antigos todas as forças eram divinas, todas eram divindades, se apresenta na sua figuração. E a sua figuração é muito interessante e divertida até, né? Porque é uma figura um tanto atlética, que ele tem cabelinho na testa, né? Tem como se fosse um rabo de cavalo na frente e não tem cabelo atrás na cabeça, né? E isso dá aquela imagem, aquele dito popular, que a oportunidade você pega de frente, né? Se você for agarrar pelos cabelos, a oportunidade, quando ela passa, você tem que pegar quando ela vem na tua direção e não depois que ela já passou, porque você não tem onde agarrar, né? Eu sei que é uma interpretação que a gente faz que parece até um pouco infantil, mas ela é muito válida,
porque representa justamente isso, essa capacidade de nós reconhecermos a oportunidade quando ela surge. É preciso olhar de frente para a oportunidade e tomá-la nas mãos de maneira imediata. Depois que ela passou, não adianta olhar para trás e tentar segurá-la, porque essa oportunidade já passou e outras estão passando de frente, porque o tempo todo estão passando oportunidades. Veja, de maneira geral, a gente se acostumou com a ideia de que oportunidades são oportunidades de negócios, oportunidade de êxito, oportunidade de ganhar fácil, de ter conhecimento fácil e ter tudo fácil. Olha, eu sei que o nosso mundo há muito tempo tem nos trazido a ideia de que existem receitas mágicas que nos trazem as coisas fáceis. Basta entrar no Google e pegar qualquer tema que você queira aprender e colocar lá 5 ideias ou ferramentas para, sei lá, parar de procrastinar, ter mais disposição, ganhar mais dinheiro, ter mais tempo. E vocês vão encontrar a infinidade, são milhões de resultados. Veja o número que aparece lá, milhões de resultados. 5 formas para não procrastinar. 7 passos para ler mais e melhor, etc, etc. Não estou dizendo que esses passos eles não tenham valor. A questão é que você ter uma lista, uma receita de bolo, não é ter o bolo, né? Então você pode ligar para sua mãe ou mandar uma mensagem e pedir: mãe, você me passa aquela receita daquele bolo maravilhoso que você fazia quando era criança, e ela vai te passar a receita, possivelmente, e você vai fazer e não vai ficar igual. Se é que você vai fazer. Porque o nosso comportamento tem sido justamente o de pegar a receita, guardar em algum lugar que a gente não sabe onde que é e esquecer que tem a receita ali. Não aplica, né? Se der o trabalho de aplicar a receita, vai descobrir que de primeira você não vai fazer o bolo igual ao da tua mãe, ainda que você siga à risca todas as instruções. É óbvio, ela tem uma experiência que você não tem, e a gente sabe que na culinária, como em tudo na vida, a experiência faz muita diferença. Existem detalhes, sutilezas que a gente precisa, enfim, descobrir, vai descobrir na prática. E de fazer 1 em 1000 vezes, talvez a gente nunca faça o bolo igual ao da mãe, mas descubra uma forma de fazer um bolo tão bom quanto, mas que vai ser o nosso bolo. Então as receitas de bolo, para todas as coisas na vida, elas têm um valor parcial. Elas têm um valor relativo. Valem o quanto a gente aplica. E a questão é que as 1000 receitas ou as infinitas receitas que existem para praticamente tudo à nossa volta não são receitas novas. São cópias de cópias de cópias de cópias de cópias de uma ideia que possivelmente foi transmitida por alguém que efetivamente tinha a experiência. E isso está pautado numa tradição milenar. E na própria filosofia a gente estuda essa tradição milenar. E encontramos autores já na antiguidade falando sobre a leitura, sobre a tendência a deixar as coisas para depois, sobre a reação que devemos ter em relação às coisas, proativa e não a reação negativa que temos em relação às coisas. Então a gente não precisaria procurar tanto, porque esse conhecimento já está aí. O que precisamos é encontrar uma forma de aplicar esse conhecimento que esteja adequada à nossa circunstância e ao nosso momento histórico. Então, quando falamos de oportunidade, porque esse era o tema que me levou a esses comentários, quando falamos de oportunidade, não basta com entender a imagem que a oportunidade deve ser tomada de frente, e sim entender que a todo momento eu tenho oportunidades diversas para coisas diversas. Pensar um pouco menos em oportunidades para o êxito, para ganhar fácil, sem trabalhar e ter todo o conforto do mundo, porque, olha, turma, isso vai acontecer como numa loteria, não é tanto pelo seu mérito e sim por acasos da vida, que não são exatamente acasos, né? Agora, na prática, todo mundo vai ter que trabalhar. E o trabalho não é uma maldição, o trabalho é algo da natureza. Os animais trabalham, as plantas trabalham, todos os seres da natureza estão trabalhando, ou seja, estão em movimento. E por isso vivem. O ser humano trabalha, né? Eu entendo que sim, vivemos uma circunstância, e não é a primeira vez, talvez é a primeira vez na proporção que a gente vive, com um mundo tão cheio de gente, com uma população tão grande, nunca antes vista, em que sim, há muita miséria, há muita dificuldade para se obter trabalho, há muita dificuldade em alguns locais mais, né? Mas penso eu que se você está ouvindo esse podcast, uma condição mínima você tem, porque você tem acesso à internet, você tem um smartphone ou computador, então assim, uma condição mínima você tem. Então não está vivendo na miséria total. Né? Tá buscando conhecimento, então uma condição mínima você tem, de educação, de entendimento. Então se tem essa condição mínima, fazer valer essa condição, ser justo consigo mesmo porque tem essa condição, e tratar de, bom, se eu tenho uma condição mínima,
talvez sejam muito mais que mínimas, as dos que estão nos ouvindo. Vamos trabalhar sobre a ideia da experiência da oportunidade, pensar menos em conforto próprio, em êxitos fantasiosos, e pensar mais em um êxito que é necessário para todos nós. E o êxito necessário para todos os nós seres humanos, é o êxito humano. Se eu for melhor e aprender a me renovar, se o Pedro for melhor e aprender a se renovar, se cada um dos que estão nos ouvindo agora, depois, daqui anos, né? A gente está gravando em dezembro de 24, talvez você esteja ouvindo isso em, sei lá, janeiro de 28, de 30, não sei quando, né? Não importa. Se cada um de nós, em cada momento, se renovar, se melhorar como ser humano, se qualificar como ser humano e ter êxito como ser humano, seguramente todos aqueles que convivem conosco serão beneficiados. Isso vai ao encontro imediato de um dos ensinamentos dos professores Jorge Angeli Vraga e Délia, que a gente citava, que falavam justamente de que renovação e experiência envolvem a revitalização geral do conjunto humano, ou seja, dos grupos humanos que precisam se revitalizar constantemente. Só que essa revitalização ela não vai acontecer ao acaso, ou porque do grupo quer. Essa revitalização precisa acontecer a partir da revitalização, da renovação e da aceitação da experiência de cada um daqueles que compõem o grupo. Então veja você que se tá difícil com a família, tá difícil com a turma da faculdade, tá difícil com a turma da Nova Acrópole, tá difícil com qualquer coisa, com a sua relação, você é um dos responsáveis por esse processo. E ao invés de então culpar e ficar esperando que os outros comecem o trabalho, comecemos nós mesmos o trabalho. Sem exigências aos demais, porque isso também é algo que nós encontramos na natureza e fundamentalmente na natureza humana. Nós aprendemos pela observação, nós aprendemos pela imitação. Então o que ocorre? Como vemos gente repetindo coisas o tempo todo, entendemos que essas coisas são normais. As redes e a ascensão das redes com padrões de repetição curta, têm incitado ainda mais esse processo. Não inventaram, só estão incitando ainda mais esse processo. E é por isso que a gente tem uma garotada fazendo coisas sem ter noção do que estão fazendo muitas vezes, para ter seguidores ou isso, aquilo, e que a gente olha e fala, olha, não é por um falso moralismo, mas aonde isso vai nos levar? Né? Uma página que tem não sei quantos milhares de seguidores para uma pessoa que, não sei, mostra uma parte do corpo o tempo todo, por exemplo, tá? Para não entrar em mais detalhes, porque quem tá antenado entende. Uma garotada de 12, 13, 14 anos que nem sabe o que vai fazer da vida e cujo único padrão é vou ter seguidores, vou fazer isso, fazer aquilo para ter dinheiro, para ter o quê? Cadê o sentido da vida? Para que está vivo? Essa pergunta vai bater em nós em algum momento. O pessoal mais maduro e mais experiente já se fez essa pergunta muitas vezes e sabe que não é fácil quando você faz a pergunta e não encontra claramente uma resposta. Precisa ter muita energia, porque perguntar-se pelo sentido da vida é um dos fatores que nos leva à necessária renovação e mais ao renascimento que comentávamos no início. E tem que ter muita força, muito talento moral para permitir que coisas fiquem para trás e morram em nós e outras renasçam. Agora, se nós não fazemos isso, sequer estamos dando a oportunidade para que outros, especialmente mais jovens, vejam isso acontecendo. Porque o padrão de repetições, de maneira geral, não está muito interessante no mundo. Está se repetindo coisas, repetindo a guerra, repetindo a miséria, repetindo a ganância, repetindo... Bom, turma, não precisamos entrar nessas listas. Porque todos sabemos o que tem se repetido no macro e no micro, individualmente. E aí a garotada, me perdoem falar assim, mais jovem, que precisa referências por ser mais novos, e quem pensa em que não, tente fazer um exercício de memória de quando era criança e de quando era adolescente, ou como as suas referências foram importantes para bem e para mal, na forma como você conduziu a sua vida. Se não fazemos isso, aquele que está do nosso lado não tem uma referência. Não é porque queremos ser exemplos. Ninguém deve querer ser exemplo. Mas todo ser humano necessita ser exemplo, porque todo ser humano necessita de exemplos. Então, meu caro e minha cara, se o mundo está estranho à sua volta, é preciso que você, ao reconhecer isso, seja o fator de mudança. Não espere outros elementos. Não espere um Messias, não espere um Salvador, alguém que vai vir e vai resolver as questões. Porque não vai ser alguém que vai vir e vai renovar a nossa vida. A nossa vida vai se renovar pela nossa experiência. Essa é a natureza humana, pelo nosso esforço. Então é preciso sim aproveitar a oportunidade constante que está batendo à nossa porta,
que está na nossa frente, que às vezes não é uma oportunidade de êxito comercial ou de comodismo, mas é a oportunidade de ser um pouco melhor. Pergunto a vocês todos, façam essa pergunta. Algo que se repete todos os dias, você encontra pessoas e as cumprimenta. Geralmente, né, se já não estamos num padrão assim de ensandecimento excessivo, em que você simplesmente já nem dá mais bom dia para as pessoas, damos bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas. Esse bom dia, boa tarde, boa noite é autêntico? Você realmente está interessado na pessoa? E está interessado em desejar-lhe um bom dia? Ou uma boa tarde, ou uma boa noite? Só aí a gente tem um campo de aplicação e de experimentação cotidiano, com cada pessoa que a gente encontra, gigantesco, no qual poderíamos ser um pouco melhor. Que tal fazer a experiência de quando chegamos a ambientes onde tem várias pessoas que conhecemos, cumprimentá-las? Dar um abraço, olhar nos olhos, desejar um bom dia, uma boa noite, ainda que no primeiro momento seja um tanto por exercício, para descobrir a magia e a maravilha que é o contato humano e o quanto nós podemos nos renovar só de realmente se interessar pelas pessoas, pelo que elas são e não pelas fantasias que a gente projeta sobre elas. Então, oportunidade tem a ver com tudo isso e muito mais. Marcelo, antes da gente entrar no segundo mito, né, que a gente vai comentar um pouquinho sobre o mito de Proserpina ou Perséfone, dependendo então da cultura, me ocorreu uma imagem que a gente vê na obra Harry Potter, tanto no filme como no livro, que é a ideia que o Dumbledore traz sobre a fibra moral. Num dos episódios, no torneio Tribruxo, o Harry Potter ele acaba indo salvar uma das concorrentes dele e não precisaria fazer isso, porque não teria nenhum problema, né? O torneio estava controlado ali, ninguém ia sofrer consequências piores, mas ele escolhe salvar uma das concorrentes porque a irmã dessa concorrente não ia conseguir salvá-la. Logo depois, o Harry, no último momento ali no labirinto, próximo a chegar à vitória, né, do torneio Tribruxo, o Cedrico é puxado pela parede do labirinto, que eram plantas carnívoras, e o Harry, muito perto da vitória, ele dá uma titubeada. Ele pensa duas vezes antes de voltar ali e salvar o Cedrico. E isso me fala um pouquinho sobre essa renovação do válido, de reafirmar aquilo que é válido para a nossa consciência. Ainda que eu tenha conseguido fazer aquilo que eu escolhi fazer, que é válido, que é consciente, que não vale só para mim, né? Como diz o filósofo alemão Immanuel Kant. Mas a gente precisa renovar isso, porque as experiências e a vida vão nos pedir que a gente faça isso em diversas circunstâncias. Em situações aparentemente favoráveis e as situações aparentemente não favoráveis também, né? Ah, com certeza, Pedro. É interessante porque ainda ontem eu comentava com alguém isso. Às vezes a gente fala das pessoas e tem a sensação de que as pessoas elas são más, não gostam de nós, estão procurando conflito o tempo todo. Essa é a casca, essa é a máscara, né? Mas minha reflexão vai no sentido de que, por observação, quando você observa as pessoas, por mais estranho que seja às vezes o comportamento, a reação, a crítica, né? Salvo aqueles casos que realmente já são casos de patologia psicológica, de maldade e tudo mais. Todas as pessoas querem ser boas. Todo mundo quer ser bom. Cada um que tá ouvindo aqui se pergunta, você quer ser bom ou você quer ser mal? Você quer ser bom. A pessoa que tá do teu lado, aquela que às vezes pra você é mais difícil, parece teu inimigo, ela também quer ser boa. Quer ser boa como ser humano, quer ser boa no que faz. Só não sabe como. Né? E tá procurando caminhos que às vezes são distintos dos seus, e isso faz com que a tua maneira de ver o mundo e a maneira dela de ver o mundo sejam distintas, e sobre um ponto vocês podem ter divergências. Não seria um problema de divergência se ela não se transformasse em um problema de conflito psicológico, de inimizade, de perseguição e assim por diante. Pelo contrário, isso poderia nos enriquecer muito. Então, há muito trabalho a fazer. Isso que você traz da fibra moral demonstra, você colocou o exemplo acho que do filme, né, do Harry Potter, e se você procura em toda a literatura, não só antiga ou chamada universal, mas também na literatura contemporânea, no cinema, nas séries, nas novelas, às vezes é fraquinho o enredo, né, um negócio horrível, assim, a gente passa por uma crise de enredo terrível no nosso momento, mas
ainda tem aquilo que inevitavelmente o roteirista, aquele que cria, o próprio ator, quando interpreta o seu personagem, coloca de tentar ser bom. Tentar ser bom naquilo que está fazendo, de sustentar uma certa fibra moral. Se eu não consigo sustentar essa fibra, se eu não consigo ser bom, e bom de verdade, de tal maneira que isso seja bom também para os demais, é preciso se perguntar o porquê, e geralmente a resposta vai ser bem fácil de encontrar. Porque me falta força e porque me falta clareza. Ou seja, me falta conhecimento prático e conhecimento intelectual, moral, interno. Ou seja, é uma falha educativa. Se meu caráter, minha personalidade, ela tem uma falha, isso é uma falha de formação. E bom, se eu não tenho essa formação, o que eu faço? Eu busco essa formação. Eu vou atrás de quem possa me ensinar sobre isso e vou me colocar à prova. Então, todos nós que queremos ser bons, que busquemos, né, boas referências de formação, seja na literatura clássica, literatura filosófica, pode nos ensinar muito, nos bons conteúdos, selecionar bem os conteúdos. E não é bom só porque é do canal Nova Acrópole, do canal X ou Y. Tem que ser bom para nós também, ou seja, a temática tem que fazer sentido para nós, porque ouvir coisas cuja temática não faz sentido para nós, não vai ser bom. Não adianta se alimentar de informações o tempo todo, é preciso encontrar quais informações nos nutrem. Tal como na alimentação do corpo, tem que saber o que nos nutre efetivamente, porque comer por comer não vai ser saudável. Precisamos aprender a estabelecer uma dieta saudável que nos faz bem, uma dieta mental, emocional que nos faça bem, o que vale a pena consumir, o que vale a pena absorver efetivamente. Bom, isso nos leva a uma ideia que talvez possamos usar para ir fechando, que é o mito de Proserpina, o Perséfone que você comentou. Não vou contar o mito aqui, não há tempo, né? Temos outros podcasts aí que talvez narrem toda a história, mas é justamente a ideia dessa figura que representa, na mitologia grega e romana, a transição das estações. Então, em determinado momento, Proserpina, ou Perséfone, filha de Ceres, que é toda a natureza, ela é raptada por Plutão, que é o senhor do submundo, porque se apaixona por ela, e num primeiro momento isso é efetivamente um rapto, ela fica chocada, a mãe fica muito triste, mas ao fim, né, entende-se que isso e todo o processo é um ato de amor em camadas distintas. Então a Proserpina acaba se apaixonando por Plutão ou Hades, né, e aceita a ideia de viver com ele no submundo, porque se apaixona por essa força, ao mesmo tempo que não deixa de amar a mãe, que representa a natureza sob a face da terra, né? Sob a terra, e toda a cultura agrária, a capacidade de plantar, de criar animais e assim por diante. E aí a resolução do conflito da mãe que está sobre a face da terra e de Plutão que está abaixo, e ambos precisando querendo, né, por amor estar com Proserpina, é dada por Zeus, pai dos deuses e dos homens, na mitologia grega, que vai chegar e vai colocar o Júpiter, né, nos romanos. Vai colocar, olha, então resolvemos a situação da seguinte forma: durante 6 meses do ano, ela fica no Hades, e durante 6 meses do ano fica com Ceres sobre a Terra. E assim entenderam de maneira muito bela, muito, muito poética, embora o como eu contei aqui não foi, né? A ideia das estações. A primavera e o verão como um momento em que primavera, ela retorna do submundo e toda a natureza renasce, o verão no seu esplendor, o outono quando ela retorna para o Hades e a vida, a natureza começa a se recolher, e o inverno, o submundo está em plena vida, porque Perséfone ou Proserpina representa a vida, onde ela está vai ter vida, vai ter flores, vai ter tudo. O submundo agora tem essa riqueza, e a natureza, que nós vemos, visível aos nossos olhos, ela está agora recolhida, não é? No inverno em que não há frutos, não há nada, você tem que se recolher. Isso é muito significativo, porém, a maneira como esse mito tem sido interpretado às vezes, não vou dizer que está errada, quem sou eu para ter essa presunção, mas eu penso que às vezes está muito relacionada a uma interpretação, uma das interpretações religiosas sobre a ideia de descida ao submundo, descida aos infernos, tá? A partir do Dante Alighieri, da visão cristã, uma das visões cristãs. Bom, importante o público saber, todos nós sabermos que a ideia de descida ao submundo não foi uma ideia inventada pelos gregos, com o mito de Perséfone, Proserpina, tampouco foi inventada pelos cristãos, que vêm um pouco depois e falam do Cristo que desce aos infernos.
Né? Esse mito a gente encontra em todas as tradições. As catábases, os processos de descida, encontramos em vários mitos gregos, romanos, indianos, na Suméria, na Babilônia, enfim. É uma constante. Essa constante nos indica o quê? Que para o ser humano é constante a ideia de descida ao submundo e retorno. Né? E é importante entender que quase nenhuma dessas culturas via o submundo como um mundo negativo, de sofrimento e tudo mais, como um inferno cristão. Viam como um mundo de riqueza, porém uma riqueza diferente da riqueza que tá visível aos nossos olhos. Plutão, a palavra Plutão, romana, grega, na verdade, mas que os romanos utilizam para a figura de Hades, é também a palavra para riqueza, Pluto. Quando Platão critica o governo dos ricos, ele fala da plutocracia, né, dos mais ricos. Por quê? Porque sob a terra você tem sementes, né? Você tem minérios, você tem muitas coisas que valem muito. Né? Então, abaixo da terra está um mundo de riquezas, ele só é diferente. E esses dois mundos se relacionam, e quando há essa relação, há um enriquecimento em todos os sentidos para ambos mundos. E daí a importância de aprender a fazer essa transição. Pois bem, uma das chaves é a capacidade de descida ao Hades, descida ao inframundo do ser humano em relação a si mesmo. E aí é que vem o ponto que eu considero um pouco equívoco, de achar que descida aos infernos é sofrência, é quando tudo dá errado e agora eu tô descendo aos meus infernos. E eu penso que se a gente entrar muito nessa perspectiva, a gente nunca mais sai de algo que não é exatamente um inframundo ou um intramundo, senão um âmbito psicológico que a gente cria de sofrimento do qual não consegue sair. Ele não é exatamente interno, ele não é exatamente verdadeiro, é um âmbito de fantasia. Né? Todos nós temos dificuldades, altos e baixos, mas também temos a fantasia que dramatiza todo esse processo e coloca muito mais peso nas coisas do que as coisas efetivamente têm. E as coisas têm o seu peso, porém a relação que eu crio com elas faz com que tenham mais ou menos peso. Né? A ideia, então, para renovação e renascimento aqui com esse mito, seria justamente a nossa capacidade de entrar em nós mesmos. Mergulhar no mais profundo de nós mesmos, aprendermos a nos recolher com a nossa consciência, a nos silenciar de tempos em tempos, experimentar esse mundo interior que é riquíssimo, riquíssimo, e posteriormente renascer, reaparecer, renascido ou renovado, a depender da circunstância, no mundo exterior. Efetivamente, nós vivemos em duas realidades distintas, pelo menos, uma visível e uma invisível. Nesse momento, você pode estar olhando para alguém, como eu estou olhando para a tela aqui, vendo Pedro, e vice-versa. E esse é o mundo visível. Porém, o que cada um está pensando e sentindo é completamente invisível. Você não sabe o que as pessoas estão pensando e sentindo. Não com precisão, você pode intuir vagamente e com a sua interpretação algo, pelo que elas falam, pelo como se comportam, mas nós não vemos os pensamentos alheios. Nós não sentimos os sentimentos alheios, não de maneira completa, pelo menos. Ou seja, o mundo interior, que é o mundo invisível, ele é completamente íntimo e particular. É só seu. Só você pode construí-lo, limpá-lo, ordená-lo, enriquecê-lo. E é por esse motivo que todos os grandes sábios sempre nos incitaram tanto a desenvolver uma boa capacidade de concentração sobre si mesmo, não só sobre as coisas à nossa volta, e uma capacidade de introspecção. Porque é da introspecção que vai existir a reflexão, é na introspecção que vai existir a meditação, é na introspecção que vai existir o âmbito de recolhimento necessário para que ocorra não só renovação, mas aí um passo ainda maior, o renascimento de tempos em tempos. É preciso ser ousado o suficiente para entrar em si mesmo. E saber que talvez, por poucas vezes penetrar nesse mundo invisível, que é o si mesmo, encontremos coisas que aí estão e que nós não sabíamos que aí estavam, que ficaram guardadas. Sementes que apodreceram ao invés de brotar, né? Coisas que achávamos que eram metais preciosos e na verdade não são. Coisas que fomos deixando entrar nesse mundo por falta de estar ali, né? Sujeiras que foram se acumulando. E que ao entrar, a gente vai encontrar talvez um terreno baldio bastante sujo sobre o qual precisamos trabalhar.
isso não deveria ser um problema, embora possa ser dolorido num primeiro momento. Se você tem um terreno baldio, sujo, você tem uma grande oportunidade a pegar de frente, não é? Oportunidade de limpá-lo, de cultivá-lo, de preparar a terra e construir ou plantar aí aquilo que você considere válido efetivamente. Quando chega essas épocas de virada de ano, de festividades, a gente começa a entrar nessas reflexões, né? O que valeu, o que não valeu. E tem uma boa forma, não esperar o novo ano para novos planos e projetos, embora isso possa ser feito, mas fundamentalmente hoje, agora, no primeiro instante, entrar em si mesmo, começar a fazer o trabalho de deixar para trás aquilo que não tem valor e de avançar, resguardar, renovar aquilo que efetivamente tem valor e fundamentalmente aproveitar cada oportunidade para ser um pouco melhor em relação ao que você mesmo é neste momento. Não por comparação com os outros, por comparação consigo mesmo. Tá aí um dos grandes ensinamentos desse mito. Bem, Marcelo, acredito que com esses dois mitos e com as reflexões e as possibilidades de gerarmos, né, essas interpretações bastante íntimas, bastante individuais, a gente tenha abrangido algumas reflexões importantes sobre renovação e experiência. Então, gostaria de deixar esse espaço final para as conclusões, já te agradecendo, já te desejando boas festas e, claro, como você comentou no início, né, pode ser que os nossos ouvintes ouçam em qualquer momento, né, esse episódio tá aí disponível no tempo, então também desejar aos nossos ouvintes uma excelente renovação e uma excelente experiência, independentemente da circunstância temporal que estejamos vivendo. Sigo alinhado contigo, Pedro, nessa perspectiva. Então, considerando que a gravação ocorre agora ao fim de 2024, desejar aos que ouçam, né, ainda nesse ano, comecinho do ano, uma excelente transição, que é simbólica mais do que qualquer outra coisa, né, transição de um ano, mas que não esperem as festividades do calendário para celebrar, não que, quem sabe, aprendamos juntos, né, gradualmente a celebrar cada momento da vida, cada dia da nossa vida, porque cada dia é uma vitória, é uma oportunidade, é uma escola de aprendizagem. E é isso. Aprender a fazer festa no sentido mais profundo e verdadeiro do termo. Viver em festa, ainda que sejam tempos na nossa vida, estejamos vivendo tempos duros ou difíceis, e viver festa se na nossa vida as coisas estão fáceis e maravilhosas, porque, tal como as ondas que vêm e vão, a nossa vida também é acompanhada por essas ondas de altos e baixos que vêm e vão, e tudo é oportunidade e aprendizagem. E que essas reflexões que nós trouxemos aqui, espero sejam válidas em alguma medida, não tanto pelo que falamos, mas pelas reflexões que podem ter despertado em cada um, efetivamente, para que cada um, como dizíamos no início, possa encontrar as suas respostas, né? As suas oportunidades e assumir a sua parcela de responsabilidade nesse processo tão importante de renovação, renascimento, regeneração humana, que é uma tarefa constante de todos aqueles que se consideram despertos. Obrigado, Pedro. Bem, obrigado, Marcelo. Convido a todos aqueles que queiram conhecer os nossos conteúdos, conhecer todas as nossas plataformas, outros episódios, outros podcasts, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast e também te convidar a conhecer as nossas sedes espalhadas por mais de 100 cidades no Brasil. Para isso, basta acessar o nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha desse podcast é de autoria de Niccolo Paganini e chama-se Serenata para Bandolim e Violão.